Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje vamos resolver mais um exercício que trata de cone, que diz o seguinte: o perímetro da secção meridiana de um cone reto mede 32 centímetros. Se a sua geratriz mede 10 centímetros, qual é o seu volume? Lembra, nós queremos o volume do cone. E a formulazinha do volume do cone, você tem que lembrar. O volume de um cone é 1/3 vezes a área da sua base vezes a sua altura h. Então o volume de um cone é igual a 1/3 vezes a área da sua base. Lembra que a sua base é aqui um círculo, né? Um círculo de raio R. Então pegando aqui do centro do círculo um círculo de raio R. Então a área de sua base é a área desse círculo, que é πr². Pi R ao quadrado, vezes a sua altura h. Sua altura h, que é a distância do vértice até a base. Então, nós temos a altura h aqui, certo? Então, o volume do cone, na verdade, é a continha aqui, ó, πr ao quadrado, vezes h, dividido por 3. Essa formulazinha que nós temos que lembrar. Bem, o que o exercício diz para calcular esse volume? O perímetro da secção meridiana de um cone reto. Primeiro ele fala de perímetro da secção meridiana. O que é secção meridiana? Perceba que um cone reto, como esse, a sua altura forma um ângulo reto com a base. Então nós temos aqui, ó, um ângulo reto formado entre a altura e o raio da base. Por isso o nome cone reto, né? Cone contém um ângulo reto. E o perímetro da secção meridiana, a secção meridiana é quando você faz um corte aqui, olha. Você faz um corte passando exatamente pelo eixo do cone. Lembra que o cone tem um eixo aqui, passando aqui, né? Passando aqui pelo meio dele. Então você tem um eixo aqui, você faz um corte nesse eixo, você obtém um triângulo. Quando o cone é reto, esse triângulo é isósceles. Então você tem a sua geratriz G aqui. Esse triângulo é isósceles, a sua geratriz G aqui, o raio R ali e o raio R aqui. Então, esse triângulo isósceles aí é o resultado, né? É o corte que nós fazemos, né? A secção meridiana, o corte, cortou o cone no meio. E ó, achou esse triângulo aí. O que ele fala? Que o perímetro dessa secção meridiana é 32. Então, o perímetro π dessa secção meridiana é 32. O perímetro π é o perímetro desse triângulo, que é 2G mais 2R. Então nós temos que 2G mais 2R é igual a 32. Simplificando por 2, nós temos que G mais R é igual a 16. Como nós conhecemos a geratriz G, lembra que a geratriz G foi dada, né? A geratriz G é de 10 centímetros, então nós temos que a geratriz G 10 mais o raio R é igual a 16. Então o raio R é igual a 16 menos 10, 6 centímetros. Outro detalhe importante, perceba que nesse cone reto nós temos um triângulo retângulo formado pela altura, pelo raio e pela geratriz. E nesse triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado, que é a geratriz G ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, o raio ao quadrado mais h ao quadrado. Como nós já sabemos que o raio é 6 e a geratriz é 10, então nós podemos calcular a altura h e jogar aqui e calcular o volume. Perceba que a geratriz foi dada, a geratriz é 10 centímetros, né? Então 10 ao quadrado é o raio foi calculado que é 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Então nós temos aí a formulazinha para calcular a altura h. Bem, 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36, mais h ao quadrado. Passando 36 para cá,
h ao quadrado é 100, né? H ao quadrado é 100, passo 36 para cá, menos 36. Então, h ao quadrado, 100 menos 30 é 70, menos 6, 64. Então, h é a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Então, nós temos a altura h. Com isso, eu posso calcular o volume, né? O volume é π vezes o raio R foi calculado aqui a 6, né? Π R ao quadrado vezes H, que é 8. Tudo isso dividido por 3. Então vai ser π vezes 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes 8, dividido por 3, que vai ser igual a, lembra, 36 vezes 8, ó, 8 vezes 30 é 240. 6 vezes 8, 48. Então, 240 mais 48, 288. 288 π sobre 3. Estou calculando o volume, a unidade de medida é centímetro, centímetros cúbicos, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.